Boa noite, amada igreja. Saudamos os irmãos, os amigos. Se houver alguém nos visitando, que seja bem-vindo, que seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Essa semana nós tivemos uma bênção, na semana passada, no sábado, né? Tivemos batismo, apesar da pandemia. Nós batizamos 5 irmãos da turma de integração, dessa última, que aliás terá que prosseguir em breve, né, para totalizar o conteúdo da integração. Mas o Lucas e a Mariana já tinham sido batizados e ontem batizamos a Lara, o André e o Miguel. O Daniel, tá, Daniel. Então são 3 jovenzinhos que estão vindo aí, uma nova geração que nós temos na igreja. Que Deus abençoe e faça frutífera esta geração. Que os nossos jovens possam gastar a sua juventude para Jesus. E não para o pecado, e não para o mundo. Nesta noite, meus irmãos, nós vamos ministrar, como fizemos no domingo passado, nós vamos ministrar em Mateus capítulo 25. Nós temos esta parte final do sermão profético de Jesus. Estávamos explicando para a igreja que Apocalipse é um estilo literário que nós encontramos na Bíblia. Assim que capítulo 24 e 25 de Mateus, nós temos o sermão profético de Jesus, onde Jesus usa uma linguagem apocalíptica. Podemos dizer que este sermão é o Apocalipse de Jesus, uma revelação profética. No domingo passado nós vimos a parábola das 10 virgens. Nesta noite nós vamos para a segunda secção do capítulo 25, que é a parábola dos talentos. Essas 2 parábolas estão enfocando o mesmo acontecimento, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que há uma diferença entre as 2 parábolas, no que diz respeito à lição que Deus está querendo nos ensinar. Nós vimos no domingo passado que na parábola das 10 virgens, o Espírito Santo está nos alertando para a necessidade de sermos vigilantes. E na parábola dos talentos, que é a parte que nós vamos ver hoje, há um alerta do Espírito para as nossas vidas a respeito de sermos diligentes e fiéis àquilo que Deus depositou em nossas vidas. Então, antes de ler o texto, eu queria comentar que nós estamos vivendo um período da história da igreja com uma grande preocupação a respeito das coisas vindouras. Há uma grande preocupação
a respeito do Apocalipse, a respeito das profecias. Esses dias atrás estávamos eu e a Iveta num consultório médico, e a médica, sabendo que eu sou pastor, me fez algumas perguntas sobre o Apocalipse. Então, eu não estranhei, porque muitas pessoas me perguntam, é verdade mesmo, pastor, que o mundo está acabando? É verdade mesmo que o anticristo já está aí? Não é? E sobre a segunda vinda de Jesus há muita curiosidade, mas muito pouca fé, muito pouco temor a Deus. Então nós vivemos um período, como vimos no domingo passado, em que as virgens estão dormindo e não estão se apercebendo da falta do azeite do Espírito Santo. Então as lamparinas estão se apagando, a luz está se extinguindo e as pessoas não estão percebendo. Eu estava me lembrando também que nos últimos anos em que morei em São Paulo, havia uma missão em São Paulo, uma missão internacional, se não me engano chamava-se Missão Taberá, e que eles estavam anunciando em São Paulo a segunda vinda de Jesus Cristo. Então havia um profeta, não sei de que país, e ele havia marcado uma data para Jesus voltar. E eles anunciavam, passavam com alto-falante, anunciando nas ruas, e finalmente aquela data estabelecida pelo profeta chegou e Jesus não voltou, não é? Mas agora nós vemos que todos os sinais estão apontando para a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Neste sermão profético, Jesus está abrindo a cortina da revelação para as últimas coisas. Então nós vamos ler o texto que está do versículo 14 até o versículo 30. A parábola dos 10 talentos. Então vamos ler. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos
E trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amado Pai, esta é a Tua palavra e ela é uma semente verdadeira, que uma vez acolhida na terra fértil do coração arrependido, produzirá a semelhança de Teu Filho Jesus Cristo, como fruto. Ó Deus, dá-nos a Tua sabedoria nesta noite, que é o temor do Senhor. A inteligência, Senhor, que é apartar-se do mal, a fim de que as nossas vidas possam fielmente frutificar, dando a Ti toda honra, todo louvor. Senhor, ajuda-nos, dá-nos a unção do Teu Espírito e a graça para sermos encontrados diligentes e fiéis. Nós Te pedimos, ó Pai, neste momento, passa aqui por nós, com a presença viva do Teu Espírito Santo, despertando o nosso espírito, Senhor, para estar em Tua presença.
em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós queremos então trazer para vocês um ensinamento sobre esta importante parábola de Jesus. Existem uns pontos que aparecem em toda a parábola. A primeira coisa que nós notamos é que aqueles talentos que foram concedidos àqueles servos de Deus pertenciam a Deus. O texto mostra claramente que aqueles talentos, ainda que tenham sido dados temporariamente àqueles homens, pertenciam por direito ao Senhor. Uma outra coisa que nós percebemos em toda a parábola é a recorrência da ideia de diligência. E também, no último caso, a ideia de negligência. Nós podemos entender que uma pessoa ser negligente, às vezes, pode ser tolerável. Por exemplo, você tem um funcionário negligente. Você pode tolerá-lo por um tempo, na esperança de vê-lo mais diligente. Mas o assunto do qual a parábola está tratando, meus irmãos, é a respeito da salvação de nossa alma. E é nesse ponto que nós precisamos ser diligentes e fiéis a Deus. Da mesma forma que vimos no domingo passado a necessidade de sermos vigilantes. Nesta parábola dos talentos aparece de uma forma recorrente a ideia de diligência e de fidelidade a Deus naquilo que Ele nos concedeu em nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que todo filho de Deus recebeu algo da parte de Deus, que esta parábola chama de talentos. Nós não estamos nos referindo aqui à palavra talento da maneira como nós costumamos usar em nossa cultura. Você pode dizer, fulano é um músico talentoso, fulano é um orador talentoso, né? Então, quando usamos esta palavra, dá a ideia de algo, uma qualidade fora do comum. Não é nesse sentido que Jesus está usando a palavra talento. Aqui temos a ideia de que todos os filhos de Deus receberam talentos de Deus durante a sua vida. Deus nos confiou algo para que fôssemos mordomos, administradores do bem do Senhor. E eu quero dar alguns exemplos como que esses dons podem estar funcionando, esses talentos, né? Por exemplo, dons espirituais, dons naturais. Às vezes temos determinadas qualidades que são naturais.
Mas não é porque são naturais que não foram concedidas por Deus. Elas vieram, sim, do Senhor. Você pode ter nascido em uma família com habilidades musicais. É o caso, por exemplo, da minha família. Muitas pessoas têm habilidades musicais. Em casa, todo mundo toca alguma coisa. Tivemos antepassados da família que eram compositores. Tive um tio, por exemplo, que tocava piano sem jamais ter aprendido. Então, são qualidades que determinadas famílias têm. Algumas famílias têm grandes habilidades esportivas. Então, isso são talentos. De onde vieram estes talentos? Você poderia dizer, pastor, mas a genética explica isso aí. Mas quem foi que planejou, criou a molécula de DNA com todos os seus genes, com toda a sua química maravilhosa? Deus é o autor. Então, Deus é o doador dos talentos. Um outro talento é influência. Algumas pessoas exercem uma influência maior, outras exercem uma influência menor. Cada pessoa tem um círculo de amigos, de pessoas a quem elas influenciam de uma forma ou de outra. E de onde veio esta capacidade? Veio de Deus, embora nós possamos usá-la para o mal. Mas veio de Deus que deveríamos usá-la para o bem. Um outro talento é o dinheiro. Alguns têm mais, outros têm menos, outros são simplesmente remediados, têm o suficiente. Eu penso, meus irmãos, que Deus soberanamente acerta a medida daquilo que necessitamos. Mas o dinheiro é também um talento. Nós podemos usá-lo para a glória de Deus, ou nós podemos usá-lo para nos corrompermos, e o que é pior ainda, às vezes, para corromper outras pessoas. Vamos citar outro exemplo de talento: conhecimento. Alguns adquiriram muitos conhecimentos. E este conhecimento pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Um outro exemplo que às vezes nós não valorizamos muito: a nossa saúde. Quem foi que nos deu saúde? Foi Deus. Curiosamente, nós nos lembramos de agradecê-lo pela saúde algumas vezes quando nós a perdemos. Então, a saúde é um talento também que nós recebemos de Deus. Vamos para um outro exemplo. Você já pensou no tempo do qual você dispõe em sua vida como um talento concedido por Deus? Eu não sei se você sabe, mas Deus vai nos pedir contas de todos estes talentos. Porque os talentos, à luz da parábola que nós acabamos de ler, eles são de propriedade do Senhor.
Há um versículo aqui que o Senhor diz assim: o meu dinheiro. Quer dizer, esses talentos que estão circulando nas nossas vidas pertencem ao Senhor. Até o tempo de nossa vida pertence ao Senhor. Eu não sei se você já parou para refletir que o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocínio, até mesmo as nossas emoções, tudo pertence a Deus. Se você tem uma boa memória, isso é um talento concedido por Deus. Você que tem facilidade com a matemática, facilidade para fazer conta, para calcular, isso vem do Senhor. Tudo que temos nos foi emprestado por Deus e nós somos devedores de Deus. Ai de nós se acharmos que os talentos são nossos, que eles nos pertencem e nós podemos fazer deles o que bem entendermos. Isso é um equívoco muito grave que nós podemos cometer. Então estamos entendidos aqui, todos os cristãos receberam talentos de Deus. E eles são os mais diversos possíveis. Você, enquanto eu estou falando aqui, você provavelmente esteja fazendo um inventário em sua vida de todos os talentos que Deus lhe deu. Um segundo ponto de ensino dessa parábola é que muitas pessoas fazem mau uso daquilo que receberam por misericórdia de Deus. A Bíblia mostra aquele servo que enterrou o dinheiro de seu senhor. De forma que o tempo passou, depois de muito tempo, diz a Bíblia, voltou o Senhor. E ele foi lá então e desenterrou o seu talento para devolver a Deus. E essa foi a sua grande desgraça. Ele não soube aproveitar o seu talento, não usou o seu talento para a glória de Deus. Isso me faz lembrar no livro do profeta Daniel, aquele rei Belsazar. E aquele rei profanou os utensílios do templo. Aqueles utensílios que foram consagrados a Deus. E ele foi julgado por Deus. E Daniel pôde dizer a ele estas palavras: a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E esta foi a sentença de Belsazar. Esta parábola dos talentos, ela tem um teor judicial. Ela expressa Deus como juiz. Aliás, o capítulo 25 de Mateus termina essa terceira sessão do capítulo 25,
e, portanto, fechando o sermão profético, há uma descrição aqui da vida eterna e do castigo eterno, do julgamento de Deus. Irmãos, a doutrina bíblica do juízo, ela tem sido uma doutrina muito negligenciada, pouco pregada. As pessoas não querem ir à igreja para ouvir esse tipo de sermão. No domingo passado, eu estava compartilhando com vocês que muitas igrejas estão entregando para as ovelhas uma mensagem que é mais um sonífero espiritual do que uma mensagem de alerta, uma mensagem para acordar as pessoas espiritualmente. Então aqui em Mateus 25, Deus está se mostrando da maneira como Jesus vai voltar em sua segunda vinda. Na primeira vinda ele vem como cordeiro para nos redimir, para dar a sua vida por nós, para nos resgatar. Assim que nós temos ali na cruz do Calvário, aquela troca do Calvário, Jesus entrega a vida dele para redimir a nossa vida. Mas, meus irmãos, na segunda vinda, ele volta como juiz. Quando o apóstolo João teve uma visão de Jesus no Apocalipse, ele que era tão íntimo de Jesus, que naquela última Páscoa, quando Jesus instituiu a ceia, a Bíblia diz que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele era o discípulo amado. Ele era o mais jovem dentre todos os apóstolos. Então ele reclina a cabeça no peito de Jesus para perguntar para Jesus quem era aquele que haveria de trair o Filho de Deus. E Jesus então revela para João. Mas quando João viu Jesus no Apocalipse, ele caiu como morto no chão. Meus irmãos, a aparição de Jesus em sua segunda vinda vai ser uma coisa aterradora para os pecadores. Aqueles que nunca se arrependeram vão se arrepender por terem um dia nascido neste mundo. Então, meus irmãos, muitos que fizeram mau uso dos talentos que receberam de Deus, que enterraram os seus talentos, vai acontecer com eles o que aconteceu com Belsassar. E Daniel lhe diz então: a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E esta foi então a sua sentença. E o mesmo vai acontecer, como aconteceu aqui nesta parábola, com aquele infeliz que enterrou o seu talento. E a propósito, eu apresentei uma extensa lista aqui de coisas que Deus nos concedeu em nossa vida para usarmos para a glória dele.
nós deveríamos usar a nossa influência, o nosso dinheiro, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa saúde, a nossa juventude para aqueles que têm, o tempo de que dispomos, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, tudo deveríamos usar para promover a glória de Deus nesta terra. A igreja está me ouvindo? Porque a hora de ouvir é agora. Depois do acerto de contas, não tem mais jeito. Queremos extrair um terceiro ensinamento desta parábola. E esse terceiro ensinamento é que a prestação de contas ocorrerá certamente. Ela é indispensável, porque Deus é um Deus de justiça. Então, haverá um julgamento para cada um de nós, e isto é inevitável. Deus é, sim, misericordioso, mas Deus é justo. Logo que uma igreja começa a pregar muito sobre a justiça de Deus, ela começa logo a diminuir o número de pessoas. Porque hoje em dia ninguém quer ouvir a respeito de juízo. Mas a doutrina do juízo eterno, na igreja primitiva, se você abrir lá no livro de Hebreus, vai descobrir isso, era uma doutrina básica da igreja. Era uma das doutrinas usadas na catequese de novos convertidos. Não era uma doutrina para crentes maduros, que já deveriam estar frutificando, glorificando ao Senhor. A doutrina do juízo fazia parte daquele beabá doutrinário que os crentes recebiam na igreja primitiva. Meus irmãos, Deus nos criou como um ser que faz escolhas. Nós somos um ser moral. Nós somos dotados de moralidade, de um certo discernimento ético. Nós sabemos desde a mais tenra idade a diferença entre o bem e o mal, a diferença entre o que é certo e aquilo que é errado. Portanto, Deus nos criou como um ser responsável. Quantos podem dizer amém? Então, nós somos responsáveis pelos talentos que Deus confiou em nossas mãos. O que isso significa? Isto significa que vamos prestar contas a Deus a respeito de tudo que Ele nos emprestou nesta vida. É interessante que perguntaram a Daniel Webster, que foi um dos mais renomados senadores dos Estados Unidos, perguntaram a ele certa vez, qual o principal pensamento que deve ocupar a mente do homem? E ele deu uma resposta direta, e ele disse, sua prestação de contas a Deus. Ele revelou aqui que ele tinha um embasamento cristão em sua vida e sabia muito bem a respeito desta parábola dos talentos. Então, aquilo que deve ocupar
a nossa mente nesta vida é que um dia vamos prestar contas a Deus. Vai chegar o momento do acerto de contas. Esta parábola mostra isso claramente e é um alerta para todos nós. Todos teremos que prestar contas a Deus de tudo o que Ele nos deu, de tudo o que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer por meio deste corpo aqui nesta terra. Uma quarta lição que nós extraímos do texto. Os verdadeiros crentes, aqueles que levaram a sério o uso dos talentos que receberam, receberão de Deus uma grande recompensa naquele grande dia em que o Senhor vai ajustar as contas com todos nós. Há 2 versículos aqui, como o 23, que disse o Senhor àquele servo: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Grande recompensa. Amém? Aleluia. Existe um segredo espiritual escondidinho no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. Enquanto eu meditava sobre esta parábola, o Espírito Santo me levou lá no livro de Malaquias. E no capítulo 3, no versículo 16, Deus está dizendo que tudo fica registrado num livro de memórias. Eu penso que o livro da vida, onde o nosso nome deve estar ali gravado por Deus, eu penso que o livro da vida é um livro de memórias. E nós cremos que um dia um anjo de Deus vai abrir este livro na presença de Deus, no momento do acerto de contas. E tudo, meus irmãos, o que nós fizemos e também aquilo que deixamos de fazer e deveríamos ter feito, tudo vai estar gravado ali. É um livro de memórias. E aqui eu estou me lembrando de um relato. Eu li no começo do ano um livro muito interessante, intitulado assim, O que eles disseram a um passo da eternidade. O livro é um depoimento das últimas palavras de muitas pessoas. Não somente de pessoas eminentes, mas de pessoas comuns também. E um grande homem de Deus, nos seus últimos momentos, ele pede perdão a Deus. E ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas principalmente, Senhor, os meus pecados de omissão. A dor daquele coração que serviu a Deus aqui nesta vida, não era pelas coisas erradas que tinha feito, mas era por aquelas coisas boas que ele teve oportunidade de fazer, mas não fez. Meus irmãos, que dor pode representar isso nos últimos momentos da vida de uma pessoa?
em que ela já não mais dispõe das possibilidades de dar glória a Deus através de sua vida, de seus talentos, de seus dons, de seu dinheiro, de sua influência. No momento da morte, isso não mais será possível. Então, meus irmãos, os que fizeram bom uso vão receber grande recompensa. Eu quero te perguntar, você tem sido uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo? Eu quero que você pense nisso. Quantas pessoas durante esse ano você levou a Jesus Cristo? A quantos você levou o conforto do Evangelho? Anos atrás eu estava ouvindo um conhecido pastor ministrar numa conferência de pastores. E ele contou uma história muito triste, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele disse que ele estava estudando a palavra de Deus no seu escritório, em sua casa. E na casa da frente morava um médico. E enquanto ele estudava, Deus falava para ele: vá falar de mim para o seu vizinho. E ele, sabe, às vezes nós recebemos uma direção de Deus e nós ficamos lutando, será que é a minha mente ou será que não é? Em caso de dúvida, faça aquilo que você está recebendo uma direção para fazer. E Deus falando, vá falar de mim para o seu vizinho. E várias vezes ele se manteve ocupado no seu escritório, até que escutou um estampido, um tiro. E ele saiu então para ver o que era aquilo. Sabe o que era aquilo, meus irmãos? O tiro que o médico usou para tirar a sua própria vida. Se esse pastor conhecido meu tivesse obedecido, ido até o seu vizinho, meus irmãos, um pecado de omissão. Eu lhe pergunto, o que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito da sua influência sobre outras pessoas, sobre amigos, sobre parentes? Porque se você é um filho de Deus, é impossível que não estejam vendo Jesus em sua vida. Já que Jesus disse, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Então, quem sabe você não sabe que você ilumina o lugar onde você vive, que você dá sabor ao lugar onde você vive. Então, se você é um filho de Deus verdadeiro, isso é inevitável. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas eu lhe pergunto, o que você está fazendo da influência que você tem? E vamos caminhando para o encerramento, temos uma quinta lição importante. Talvez a mais importante, a mais dura lição desta parábola dos talentos. E a lição é essa, baseada nos últimos versículos desta parábola, e que nos mostra que os membros infrutíferos da igreja, aqueles que foram lá e enterraram o dinheiro do seu Senhor.
Eu não quero insistir nesse ponto, mas esse talento que foi enterrado pode ser uma diversidade muito grande de coisas que Deus te emprestou em sua vida. Sim, Deus emprestou. Porque nessa vida nós chegamos aqui nus e da mesma forma nós partiremos. Não vamos levar nada daqui. Nada. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. Então nós não podemos perder a oportunidade de usar para a glória de Deus aquilo que Deus nos deu. Não aconteça conosco o que aconteceu com o rei lá da Babilônia, o Belsassar. E disse Daniel, então, a Deus em cuja mão está a tua vida. A ele você não glorificou. Esta parábola termina com uma sentença muito parecida. E mostra que as nossas obras serão as nossas testemunhas naquele dia do julgamento. Então, o que as nossas obras vão testemunhar a respeito da nossa vida diante do juiz de toda a terra? É muito comum quando nós confrontamos alguém com a palavra de Deus, é muito comum a pessoa dizer assim: não tenho feito mal algum. Nunca roubei ninguém, não matei, não adulterei. Eu gosto muito de uma frase de Richard Baxter, o grande pregador puritano. Ele dizia assim: não ter feito nenhum mal é elogio para uma pedra, mas não para um homem. Deus espera de nós algo mais do que nos apresentarmos diante dele com esta evasiva: não fiz mal algum para ninguém. Mas naquele dia do acerto de contas, o que vai pesar é o bem que você fez. O caráter moral que você desenvolveu nesta vida. O testemunho de uma vida transformada pelo Evangelho, transformada pelo poder do Espírito Santo. O testemunho de uma vida que envergou o pescoço sob a orientação do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai e não a vontade da carne, para fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E para fazer a vontade de Deus, tantas vezes temos que contrariar a vontade dos homens. Mas, meus irmãos, o caráter que adquirirmos aqui nesta luta, neste combate, vai ser uma possessão eterna. Nós entraremos na glória com um caráter transformado pelo Espírito Santo. Nós ressuscitaremos com Ele naquele grande dia. Aleluia! Deus seja louvado. Meus irmãos queridos e amados, nós somos responsáveis pelos talentos que Deus colocou em nossa vida. Amém? Eu sei que essa não é uma mensagem muito agradável de se ouvir. É incômodo. Mas, meus irmãos, eu estou aqui
para alertá-los, não para agradá-los. A palavra de Deus muitas vezes nos incomoda, porque ela nos empurra para fora do nosso comodismo, da nossa irresponsabilidade, por causa daquilo que é eterno e que nos foi confiado pelo Pai. Amém? Você não precisa prometer nada para mim, eu sou apenas um servo do Senhor. Eu estou aqui apenas para pregar, para anunciar e proclamar o Evangelho. Mas nessa noite você tem que prometer para Deus que você vai fazer bom uso dos talentos que Ele te deu. Não venha com essa história de eu não sou rico, porque a ênfase da parábola não estava somente no dinheiro, mas em muitas outras bênçãos que a graça e a misericórdia de Deus acrescentou à nossa vida. Veja só, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Milhares de pessoas já morreram. Quem sabe, infelizmente, que outras milhares ainda morrerão. Mas nós estamos aqui. Nós estamos de máscara aqui. Tá certo? Mas nós estamos aqui. Nós gozamos de saúde. Quem sabe muitos de nós aqui já teriam morrido no passado. Mas nós estamos aqui. Deus está permitindo que nós façamos bom uso do tempo que Ele nos deu, do corpo que Ele nos deu, da saúde que Ele nos deu, do dinheiro que Ele nos deu. Tudo vem do Senhor. E nós prestaremos contas a Ele de tudo o que recebemos. Vamos lembrar sempre de que nas mãos de Deus há um livro de memórias. E não há nada que não tenha sido gravado ali. E que Ele nos criou como um ser responsável. Então, nesta noite, eu queria te convidar a ficar de pé. Porque nós vamos fazer uma oração aqui, eu vou fazer uma oração. Mas eu gostaria que você, silenciosamente, você orasse. Eu gostaria que você tivesse um momento de aliança com Deus neste momento. Que você pense por um momento em tudo aquilo que Deus lhe deu. E você pense, então, de que maneira você está usando as bênçãos que Deus lhe deu. Nesta noite nós entendemos claramente que tudo o que nesta vida recebemos é para glorificar a Deus. Não é para glorificar o nosso nome, é para glorificar o nome do Senhor. O nome que está acima de todos os nomes, aleluia. Então eu quero que você faça neste momento um compromisso sagrado com Deus. Feche os seus olhos. Entregue a Deus agora toda a contabilidade espiritual da tua vida. Pense por um momento em tantos talentos que Ele te deu. Ó Deus, perdoa-nos porque somos por natureza ingratos. Mas quando vem sobre nós o Teu Espírito Santo, Ele
faz com que se desprenda do nosso coração uma atitude de gratidão que sobe para as tuas narinas como um perfume suave, Senhor. Deus vivo, Deus santo, muito obrigado pela vida que temos. Obrigado pela proteção do sangue de Jesus, que não somente nos redimiu, mas está nos preservando nesta vida, como preservou os israelitas no Egito, por ocasião do êxodo. O anjo da morte passou por eles, mas não pôde tocá-los. Bendito seja o teu nome, porque nada poderá nos destruir, enquanto o Senhor quiser algo de nós nesta vida e nesta terra. Por isso nós te louvamos, queremos nesta noite reconsagrar a nossa vida à causa do teu reino, à causa do teu evangelho. Senhor, usa-nos para o louvor da tua glória, Senhor. Nós queremos te servir, não somente porque tu virás como um juiz para fazer o acerto de contas, mas nós queremos te servir porque te amamos, porque somos filhos, porque somos amados, porque tudo quanto recebemos de ti, pela graça recebemos, ó Pai. Bendito Senhor e Salvador. Senhor, abençoa este momento de oração, de concerto, de aliança. Tu conheces cada coração, cada palavra, cada súplica, cada confissão. E nós abençoamos este povo amado do teu coração, dizendo sobre os teus filhos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que o mundo não te dá, mas que o mundo também não pode tirar. A paz do Senhor governe a tua vida, Igreja do Deus vivo, hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.